Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Larissa Helena Lobo Torres Pacheco, sou professora da Universidade Federal de Alfenas e vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso projeto, avaliação do custo e efetividade do tratamento da dor oncológica com morfina, ropivacaína epidural em pacientes com neoplasia gastrointestinal sob cuidados paliativos no SUS. Esse projeto ele foi financiado pela FAPEMIG e pelo Programa de Pesquisa para o SUS, o PPSUS, e ele foi subcoordenado pela professora Marcelena Miranda Cardoso Podestá. Vamos começar falando então de alguns conceitos. A dor ela é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a dano tecidual real ou potencial ou descrita nos termos destes danos. A dor ela envolve componentes afetivos, cognitivos, sensorial e espiritual, e é um parâmetro subjetivo de cada um. A dor oncológica, ela pode ter diversas causas. Ela pode ser causada diretamente pela neoplasia, ou ela pode ter uma causa indireta, né? Ela pode ser uma consequência da neoplasia, em decorrência do tratamento, ela pode ser propedêutica ou não ter relação com a neoplasia. O tratamento da dor do câncer, ele é feito com base em uma escala preconizada pela Organização Mundial da Saúde e também pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. É um método simples, bem validado e eficaz que controla a dor do câncer em cerca de 70 a 95% dos pacientes que apresentam esse tipo de dor. No primeiro degrau dessa escala, são utilizados analgésicos não opioides e adjuvantes. Quando essa dor passa a ser de leve a moderada, então começam a ser utilizados opioides fracos, mais alguns analgésicos não opioides e também os adjuvantes. No terceiro degrau dessa escala, quando a dor passa de moderada para severa, então é utilizado opioides fortes e também analgésicos não opioides e adjuvantes. Uma das principais classes farmacológicas utilizadas no tratamento da dor oncológica são os opioides. A morfina é o protótipo da classe, né, e ela foi isolada por um farmacêutico alemão em 1804. E esses fármacos eles são muito efetivos no controle da dor, né, principalmente dor mais moderada a severa, mas eles também apresentam diversos efeitos adversos. Entre os efeitos adversos dos opioides, nós podemos citar a depressão respiratória, a constrição pupilar, a redução da motilidade gastrointestinal, que leva à constipação, euforia, disforia, sedação, tolerância e dependência. Esses efeitos adversos, além da necessidade de estratégias que sejam mais efetivas para o controle da dor oncológica, né, de difícil controle clínico, levou então à busca de novas estratégias terapêuticas para o tratamento dessa dor. Nesse contexto, alguns autores sugerem que essa escala da OMS ela deve ter um quarto degrau, que seria para o tratamento de dores severas a muito severas, né? E que seria baseada então em tratamento intervencionista, além do uso de analgésicos não opioides e também dos adjuvantes. E o que é um tratamento intervencionista? O termo intervenção ele é aplicado a um grupo de terapias analgésicas invasivas. Então, como exemplos, a gente tem a administração intratecal e epidural de fármacos, que é realizada por meio de bomba e catéter epidural. Também tem os bloqueios, tanto teste quanto terapêuticos, risotomias e neurólises, cordotomia e neuromodulação. No nosso estudo, o foco foi uma técnica intervencionista, o implante do catéter epidural. Esse catéter, ele permite que os fármacos analgésicos atinjam diretamente os receptores ou as vias de transmissão da dor na medula espinhal. Então, a gente precisa de uma dose bem menor do medicamento para que a gente tenha o mesmo efeito. Além disso, a gente vai ter bem menos efeitos sistêmicos, né? Já que a dose no organismo vai ser bem menor e ela vai estar diretamente no local de ação.
Esse catéter epidural, em geral, eles são aplicados em situações em que os analgésicos orais ou mesmo os transdérmicos, eles têm um efeito insuficiente ou eles produzem efeitos colaterais que são inaceitáveis para aquele paciente. No nosso estudo, os pacientes eles foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo, chamado de grupo controle, ele recebeu tratamento por via oral, um tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde, que segue aquela escala da Organização Mundial da Saúde. E o segundo grupo, chamado de grupo intervenção, foram pacientes que receberam o catéter epidural. No grupo controle, os pacientes receberam por via oral morfina e adjuvantes. E no grupo intervenção, os pacientes receberam pelo catéter morfina e ropivacaína, que é um anestésico local. Os pacientes que aceitaram participar do nosso estudo, eles foram randomizados entre os grupos controle e grupo intervenção. Ou seja, eles foram designados ao grupo controle ou intervenção aleatoriamente. Na primeira consulta, foram colhidos dados sociodemográficos e também relacionados aos instrumentos de avaliação para avaliarmos a dor e a qualidade de vida nesses pacientes, além de uma coleta de sangue inicial para quantificação de morfina no plasma. E esses valores da primeira consulta, eles foram chamados de valores basais. Em seguida, os pacientes eles passaram para a fase 1 do estudo. Nessa fase 1 do estudo, ela compreende os primeiros 60 dias do paciente dentro do estudo. Nesses 60 dias, os pacientes passaram por consultas quinzenais, nas quais também foram colhidos dados relacionados aos questionários de dor e qualidade de vida e também coletas de sangue mensais. Em seguida, os pacientes passaram para a fase 2, que envolve consultas mensais e apenas a observação desses pacientes. Houve também a coleta de dados pelos instrumentos de avaliação de dor e de qualidade de vida, e em seguida, quando esses pacientes chegavam aos cuidados de fim de vida, ele então entrava na fase 3 do estudo, em que acontecia o acompanhamento desse paciente para avaliar a efetividade da terapia e, novamente, os instrumentos para avaliar dor e qualidade de vida. Um dos principais desfechos observados nesse estudo foi a intensidade da dor nos pacientes. E como que a gente avalia a intensidade da dor? Através da escala visual analógica, a EVA. Então, o profissional, ele pergunta para o paciente, qual a intensidade da sua dor nesse momento? Indique uma das marcas abaixo para mostrar o quanto está ruim a dor. E aí o paciente, ele mostra como que ele está se sentindo naquele momento. Se ele indicar dor de 0 a 2, então é uma dor leve. Dor 3, 4, 5, 6 e 7 é considerada dor moderada. E 8, 9 e 10, uma dor intensa. No nosso estudo, nenhuma diferença foi observada no grupo controle, nas fases 1, 2 e 3, em relação ao valor basal. Mas no grupo intervenção, que é aquele que recebeu o catéter, eles apresentaram uma melhora na intensidade da dor nas fases 1 e 2 em relação ao valor basal, mostrando então que o catéter ele melhora a intensidade da dor nesses pacientes ao longo do tempo. Além de avaliar a escala EVA, nós também avaliamos o paciente de acordo com outras escalas, como a escala de desempenho de Karnofsky, a ECOG, a escala de desempenho paliativo e o índice de prognóstico paliativo. Em geral, essas escalas elas nos falam da situação clínico-funcional dos pacientes. Os nossos resultados mostraram que os pacientes do grupo controle, eles tiveram uma piora do estado clínico na fase 2 e esse efeito não foi observado nos pacientes do grupo intervenção. Na fase 3, ambos os grupos tiveram uma piora no PPS, sendo que o grupo controle também teve piora no PPI e o grupo intervenção teve piora no KPS e no ECOG, o que está de acordo com a evolução da doença, tanto no grupo controle quanto no grupo intervenção.
Nas escalas, nós percebemos que os pacientes do grupo intervenção, eles tiveram uma melhora na dor, né, e em algumas escalas de desempenho funcional, principalmente na fase 1 e na fase 2. Mas, além das escalas, nós também realizamos acompanhamento dos pacientes por meio de ligações telefônicas semanais ou por aplicativos de mensagens, de acordo com a preferência dos pacientes. E nessas ligações, nós percebemos que houve um ganho para esses pacientes, tanto do grupo controle quanto do grupo intervenção. Eles se sentiram mais próximos da equipe multiprofissional, né, envolvida no estudo, e vários deles nos mandaram mensagens elogiando, né, como é demonstrado aqui nessas fotos. Então, isso mostrou que esses pacientes eles se sentiram mais acolhidos e foi um desfecho bem interessante relacionado ao nosso estudo. Eu gostaria de agradecer à equipe desse projeto, né? Esse estudo é um estudo grande, né, que só foi possível por conta da integração entre os participantes dessa equipe. Todos trabalharam com muita dedicação e responsabilidade e eu deixo aqui meu agradecimento. Também gostaria de agradecer à Unifal, né, e à Santa Casa de Alfenas. Eu também gostaria de agradecer ao Programa Pesquisa para o SUS, PPSUS, que permitiu que esse estudo fosse possível, ao SUS, ao Ministério da Saúde, ao CNPq, à FAPEMIG e à Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Obrigada a todos.